Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula com o resumo e os segredos das técnicas da metodologia Trend Follower Expert. Day Trade na Vale 5 é o resultado de nossas operações, comprovando a eficácia de nosso método. Acesse www.traderprofissional.com.br para você receber um vídeo inédito todos os dias, tá? Tanto do mercado Forex como da Bolsa de Valores, com o resultado de nossas operações. Você pode aprender grátis o resumo dos segredos e das técnicas antes de você comprar, talvez, nossos DVDs ou o nosso DVD principal. Então você se cadastra por aqui, certo? Por este link ou pelas redes sociais, Facebook, Twitter ou YouTube. Então, pessoal, nós temos aí o gráfico da Vale. Então a gente tem aí o mercado abaixo da média exponencial 8,9, que é essa linha azul, no gráfico de 5 minutos. Day trade no gráfico de 5 minutos, abaixo da 8,9, a tendência é de baixa. Isso significa que o preço tende a fazer grandes movimentos de queda, como aconteceu essa queda grande. Os pontos de entrada operacional é, na média, 21. O problema é que nos 5 minutos o risco é muito grande, então a gente opera num gráfico mais rápido, mais difícil, que é o 1 minuto, mas compensa devido a custo que é bem menor. Então ele abriu longe das médias, a gente tem que esperar o preço voltar para a média. Então aqui, por exemplo, ficou próximo da média, né? Não tá tão próximo igual a gente gosta, mas mesmo assim eu entrei e, de certa forma, a gente tem também dois candles que indicam indefinição do mercado, que são esses dojis pernaltas aqui, certo? Então, 1 centavo abaixo da mínima a gente entrou, vendido, e 1 centavo acima da máxima do doji a gente colocou nosso stop loss, nosso start de compra para limitação de prejuízo, aliás. Pela técnica de alavancagem inteligente, a gente conseguiu uma alavancagem de 4 mil ações, sendo que o meu capital total é 2.400 ações, mais ou menos por este preço, que é 100 mil reais, 2.400 ações por este preço. Só que alavancamos até 4 mil ações e mantemos o risco de 0,3% sobre todo o capital, de prejuízo, caso a gente tomasse prejuízo e a gente não tomou o stop. Agora, pessoal, para fazer esse cálculo todo, no 1 minuto não dá. Então a gente usa o manejo de risco veloz, que envolve calcular de cabeça esse valor exatamente, com precisão, e também tem a contingência das boletas, que é a coisa mais importante, tá? Onde você consegue preencher a boleta e calcular isso em questão de 2 segundos, 5 segundos no máximo, 4 segundos no máximo, que é o que a gente precisa. Então, day trade no 1 minuto é bem violento mesmo. Você precisa utilizar essas técnicas, senão você não consegue operar, certo? Então a gente entrou com 4 mil ações, só que o que acontece? O preço fez esse pivô de baixa e nesse topo confirmado a gente protegeu o lucro conforme a nossa regra. E a gente saiu então, a gente entrou 39,79, a gente saiu a 39,79 também. Como a gente paga taxas de emolumentos e corretagem, a gente ainda perdeu menos 0,10%, certo? E na segunda operação, que foi, o preço voltou para média 8,9. Aqui eu fiquei esperando para entrar, não fez nova mínima. E aqui também, certo? Nesse quase enforcado aqui, nesse candlestick quase um enforcado. Tava esperando fazer nova mínima nele para entrar também, não deu. Daí fez esse doji aqui gigante, muito bonito, por sinal. Corpo abaixo da 8,9, perfeito para entrar. Daí fez nova mínima, eu entrei. Só que como ele é um candle um pouquinho grandão, então o nosso manejo de risco ele ficou um pouco diminuída, a gente teve que entrar com menos capital. Então 1 centavo abaixo da mínima a gente entrou vendido, 1 centavo acima da máxima a gente colocou nosso start de compra limitando o prejuízo. Operação vendida descoberto, tá? A gente entrou a 39,78. O que acontece, pessoal? Então nosso alvo é o que? 1%, porque estatisticamente no day trade, a maioria das vezes, a grande maioria das vezes, mais de 70%, 80% das vezes, quando o preço varia 1% na Vale, né, ele volta tudo ou ele reverte a tendência. Talvez ele continue na tendência, mas ele volta boa parte do que ele variou. Então é melhor a gente sair a 1%, já que estatisticamente é comprovado. Há mais de 2 anos a Vale tem esse comportamento, certo? São estudos de mais de 2 anos. Na Vale, na Petrobras ela já tem uma variação de 1,20, 1,50. Na Rossi, na MMX, cada uma tem uma estatística de variação. Então eu, por exemplo, também vou começar a operar na Rossi, ela tem uma estatística diferente, né? Só que também é o método ideal na Rossi, é o Reversion Profits, que eu vou estar utilizando. Então, nosso alvo era 1%, que daria um pouquinho mais abaixo aqui,
certo? E o preço foi fazendo topos e fundos descendentes, certo? A gente protegeu o lucro aqui, certo? Aqui não fez topo confirmado, mas quando rompeu esse fundo, isso aqui virou topo confirmado. Aqui também fez um pequeno topinho confirmado, protegeu o lucro aqui. E o que acontece? Aqui, de certa forma, fez um topo confirmado e eu protegi o lucro aqui. Só que aqui eu estaria ganhando 0,77%. E o preço ele consolidou por aqui. Como ele ficou muito tempo consolidado, o que eu pensei? Olha, já está muito tempo consolidado, eu tenho chance de ganhar 0,90%. Então eu coloquei uma ordem para zerar a 0,90%. E pegou minha ordem, mais ou menos aqui eu tomei essa decisão, certo? Quando fez esse candle grande, eu tomei essa decisão e daí eu consegui sair aqui, certo? 0,90% de lucro, certo? E também depois o preço ele rompeu esse topo confirmado, certo? De qualquer maneira, então valeu a pena eu ter tomado essa decisão. Então a gente teve aí um ganho de 0,84% de lucro, tá? Nessa única operação. Infelizmente não deu pra gente fazer uma alavancagem inteligente tão poderosa. E infelizmente é assim mesmo. Mas o importante é que a gente teve lucro e terminamos a semana com lucratividade. A gente começou o mês com um pouquinho de dificuldade e agora a gente já está tendo uma boa lucratividade aí, certo? Então, pessoal, terminamos então a operação na Vale hoje, certo? A parte de psicologia do trader, eu vou estar falando sobre uma realidade aqui. A maior lucratividade para qualquer estratégia no mercado financeiro, tanto no Forex como na Bolsa de Valores, é no longo prazo, seja no Day Trade ou Position Trading. Tá? Eu ganhei com Day Trade o ano passado 41%, um pouquinho mais de 41%, só que foi no longo prazo. Os 3 últimos meses, por exemplo, eu tive lucros pequenos de 0,60%, 0,70% a 1,5% só. Mixaria eu ganhei durante os 3 últimos meses do ano. Mas em agosto eu ganhei 8,7% sobre todo o meu capital. Em julho eu ganhei 7,50% mais ou menos. Então, pessoal, a gente tem que continuar operando, usando a nossa estratégia, que tem uma probabilidade matemática de no longo prazo me dar muito dinheiro. Então eu já sabia que a minha estratégia, dentro de um ano, ela me dá uma lucratividade, tem uma chance enorme de me dar uma lucratividade no longo prazo. O que eu preciso fazer é o quê? Continuar operando, continuar com disciplina, seguindo o Trade System e fazer o manejo de risco e usar o manejo de risco veloz também, que é muito importante. Que é o mais importante até. Sem o manejo de risco a minha estratégia não funciona. E também no mini índice, por exemplo, eu estou testando, mas eu não consigo fazer a alavancagem inteligente. Então eu não consigo ter uma grande lucratividade quando eu acerto. Porque a variação no mini índice também é menor. Então, consequentemente, não adianta eu acertar e errar 3, 4. Porque o meu acerto é insuficiente para eu ter lucros grandes sobre as minhas perdas. E até mesmo para recuperar as perdas. Esse é o grande problema do mercado futuro com o mini índice. Tá? A nossa técnica de gerenciamento de risco não dá muito certo. Então eu vou continuar testando, mas pelos cálculos que eu fiz, é melhor eu continuar no mercado à vista mesmo. Mas eu vou testar e daqui a 6 meses eu falo pro pessoal qual foi o resultado do teste. Bom, pessoal, sobre as técnicas de manejo de risco veloz, manejo de risco inteligente e alavancagem inteligente, tá, pessoal? A gente tem aqui nesse curso Expert Day Trade Swing Trade, Expert Day Trade 5 minutos e Expert Swing Trade 60 minutos, tá? Então, por exemplo, você chega aqui no nosso site e você vai ter a técnica de alavancagem inteligente, onde você arrisca 0,3% por operação. Quando você acerta 1%, se alavancado 2x, por exemplo, você ganha 3% de lucro. Mas se você errar, mesmo estando alavancado 2x, você perde só 0,3% de prejuízo. Certo? Então, isso é um grande segredo. Tá? E a gente ensina também a fazer essa alavancagem inteligente de forma veloz. Em 2 segundos você faz o cálculo e preenche a boleta e entra na operação, que é a técnica de manejo de risco veloz. Sem isso aqui, é muita informação, são muitos detalhezinhos de contingência e de cálculo. Então não tem como eu ensinar nas videoaulas também essas informações. Então realmente está tudo nesse curso. É um curso barato que custa R$ 169,39, tá? Agora você pode falar assim, Leandro, mas seria interessante se eu recebesse esse curso gratuitamente. Então você pode estar comprando
o curso 11 DVDs Trader Profissional Avançado, que é totalmente completo e você ganha grátis. O curso Expert Day Trade Swing Trade, que tem essa técnica que você realmente já percebeu que precisa de manejo de risco veloz e alavancagem inteligente. E também o curso de Forex e Reversion Profits, onde a metodologia de Forex também funciona na Bolsa de Valores, mas eu prefiro usar mais no Forex. Apesar de que hoje em dia eu vou começar a usar o Reversion Profits na Bolsa de Valores, na Rossi e em alguns outros ativos específicos, que o Reversion Profits tem uma poderosa estatística nestes ativos. Inclusive foi descoberto durante mais de 3 anos essa estatística funciona, então vale a pena também aplicar o Reversion Profits no Day Trade neles, tá? Bom, pessoal, muito obrigado pela videoaula, agradeço a audiência, até mais.